Oi gente, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou gravar a segunda parte ou a segunda versão do vídeo em que eu tento estudar como a Rory Gilmore por um dia. Se você não conhece, a Rory, ela é a protagonista, uma das protagonistas da série Gilmore Girls, que é uma das séries assim mais aclamadas porque envolve estudos, literatura, muitos livros. Na série são citados mais de 300 livros. A Rory, ela é uma super leitora, uma super estudante, e aí ela é uma referência aí nesse quesito, e vou tentar estudar como ela, incorporando algumas coisas da rotina da Rory que já são um pouco parecidas com a minha, mudam algumas coisas na minha rotina de estudos. Primeira coisa, que talvez seja a coisa mais marcante na Rory e na Lorelai, que é a mãe dela, é o fato de que elas amam café, elas são super viciadas, mas infelizmente eu não posso beber café, então já é um ponto a menos aí nesse quesito, mas vou colocar outras coisas também que são super marcantes na Rory. Bom, o fato da Rory Gilmore amar ler já é um ponto super positivo porque eu leio todos os dias, então vou começar aqui lendo. Eu tô lendo aqui Jane Eyre, além de outros 3 livros em PDF, que são O Diário de Bridget Jones, O Clube de Leitura de Jane Austen e Tamanho 42 Não É Gorda. Então, vou começar aí lendo esses livros, e também já é uma coisa bem parecida com a Rory, porque ela costuma ler vários livros ao mesmo tempo. E aí, vou fazer assim, porque a Rory, ela tem um livro para cada local. Tem uma cena bem engraçada em que ela e a mãe dela estão organizando a mochila e aí ela vai contando onde ela lê cada livro. Então vou fazer isso também, vou tentar ler em um local diferente aqui pela minha casa. Caderno de francês, confesso que ele está um pouco abandonado porque eu tô meio que negligenciando esse idioma. Eu tô muito mais feliz estudando coreano e japonês, então eu tô tendo muita dificuldade aqui em estudar francês e em lembrar dos verbos aqui, da conjugação. O bom do inglês é que você não precisa ficar conjugando cada verbo em cada pronome. Então, isso é um ponto super positivo e um ponto um pouco negativo aqui no francês, que eu não tô conseguindo me acostumar muito. Talvez tenha sido por isso que eu não consegui continuar estudando espanhol, por causa aí dessa semelhança com o português, de você ter que ficar lembrando de qual a conjugação de cada pronome, e aí sempre muda no tempo verbal. Então isso me confundia e aí eu acabei desistindo. Mas francês eu não quero desistir, é uma língua que eu acho muito bonita e eu quero muito continuar. Futuramente eu também pretendo aprender espanhol. Coreano eu ainda não comecei nessa parte aí de conjugação de verbo, ainda estou no básico mesmo, aprendendo aí o vocabulário básico. E japonês eu nem tô aprendendo vocabulário, não tô me preocupando com isso porque eu tô ainda vendo o alfabeto. Então, de francês eu vou continuar aqui vendo esse verbo, que é o verbo ser, o verbo être. Eu não sei se é assim que se fala. Ele é bem difícil, assim, não é difícil, é porque é meio estranho a pronúncia, eu não consigo pronunciar direito, eu tenho um pouco de problema com pronúncia. E também tenho que aprender aqui o vocabulário das profissões. Eu meio que aprendi algumas, mas outras ainda tá meio difícil de pronunciar. E aí eu vou começar também a usar o Duolingo para estudar francês. Eu uso o Duolingo para estudar coreano e para estudar inglês. Empolgado um pouco com Jane Eyre, porque já são 4h11 e eu comecei a estudar francês praticamente agora. Eu acho que eu comecei umas 3h40 por aí. É por isso que eu não posso estudar antes de ler, porque senão eu me empolgo lendo e aí esqueço de estudar. Mas eu tô gostando muito de Jane Eyre. Acho que eu vou gravar um vlog de leitura para falar um pouquinho mais sobre esse livro. Eu estou na página agora, na página 237 aqui do livro, mas vou deixar pra ler só no finalzinho aqui do dia, quando eu terminar de estudar. Eu tava até pensando em transferir esse dia pra amanhã, mas aí eu resolvi que eu vou continuar. E aí eu tô estudando aqui francês, eu já usei o Duolingo, eu fiz uma aula só. E assim, foi bem simplesinho pra aprender o que é as palavras menino, menina, mulher, homem, eu acho. E aí, como eu gosto muito dessa música aqui, música do filme Ratatouille, eu resolvi, porque eu escuto sempre essa música quando eu vou estudar, eu resolvi começar a estudar ela. E aí eu não vou fazer como em inglês, porque em inglês eu geralmente pego as palavras que eu não sei, as expressões que eu não sei, e aí eu tento traduzir por mim mesma. Só que em francês, como eu não sei de nada, eu vou traduzir aí por parágrafos. Eu fazia assim em inglês também, quando eu tava muito iniciante. Então, eu marquei cada parágrafo de uma cor e aí cada página vai ser uma cor. Então, o primeiro parágrafo é vermelho
Aí eu vou começar aqui com a brush pen vermelha e aí vou traduzir, vou estudar aí as palavras, fazendo palavra por palavra, e aí vou colocando nos meus flashcards de francês. Aí coloquei nesse post-it aqui também 5 profissões, tanto masculino quanto feminino, para que eu vá olhando aqui sempre, para que eu possa aprender logo essas palavras. E coloquei aqui o verbo ser. Além dessa música, eu também pesquisei outras. Eu coloquei assim, melhores músicas em francês. E aí apareceu um site com as 20 melhores músicas em francês. E aí coloquei aqui para ir escutando enquanto eu estudo. Aí, antes de começar a pesquisar aqui a tradução desse parágrafo, eu vou tentar ler a música inteira sem estar ouvindo o áudio, só para treinar a pronúncia mesmo. E aí depois eu escuto e vou lendo. Aí depois é que eu pesquiso a tradução. Esse vídeo desse certo, mas eu não sei se vai dar certo, eu vou ter que continuar gravando amanhã, mas aí não vai ser um estudando com a Rory Gilmore por um dia. Aí agora já são 6h57 e a minha aula vai começar. Eu me inscrevi numa oficina de teoria literária, ontem foi a teoria feminista, hoje a teoria queer. Eu tinha falado errado no study vlog passado, inclusive estou editando esse study vlog e tô achando que tá meio confuso. Eu sempre acho isso dos meus vídeos, que eles estão muito confusos. E aí, quando a minha aula terminar, eu obviamente vou ler Jane Eyre, porque eu não faço mais nada da minha vida, eu não como, eu não durmo, eu não estudo, eu não penso mais em nada que não seja Jane Eyre, porque esse livro é sensacional, incrível, maravilhoso, eu tô amando muito. E eu acabei de entrar aqui na sala e aí depois eu volto para falar um pouquinho mais aqui sobre os estudos e sobre esse livro. Uma tentativa de ontem de gravar o Estudando com a Rory Gilmore por um dia não deu muito certo, então eu vou continuar gravando hoje. Agora são 10h10, hoje é dia 26, sexta-feira, e aí eu vou continuar gravando aqui. Ontem eu só consegui estudar francês, mas é porque eu comecei já tarde, eu já comecei umas 4 ou 3h40, e aí eu me empolguei nos meus estudos de francês, porque eu mordi a língua falando no começo do vlog que eu não gostava de francês, mas aí comecei a estudar com o Duolingo, e aí eu comecei a gostar e achei bem legal, também comecei uma música, então estou mais animada para estudar francês. Aí tentei também continuar lá fazendo meus resumos, só que fiquei com sono e fui dormir. Então, continuar hoje. Aí, pra ter certeza que eu não vou procrastinar e que eu não vou não estudar, eu não vou ler Jane Eyre, pelo menos agora, não vou começar lendo, porque sempre eu leio antes de estudar, eu não estudo, porque eu fico aqui viciada no livro. Então não vou ler agora, vou deixar pra ler depois. Vou começar aqui estudando História da Educação, vou aqui usar o material didático online e aí vou continuar aqui com meus resumos nas minhas folhas. E vou colocar aqui uma música, porque a Rory Gilmore lê escutando música, então eu vou estudar escutando música. Eu fiz isso também no outro vídeo da Rory Gilmore e vou fazer nesse. É 1h38 agora e eu acabei de terminar aqui o primeiro capítulo, que era sobre as diferenças entre educação e formação. E aí foi bem legal, porque o material ali do livro didático fez um conjunto aqui de ideias sobre o que é educação,
os vários autores aqui, o que eles acham de educação e tal. Aí depois falou das diferenças entre educação e ensino. E aí eu anotei tudo e ao todo deu, acho que umas 5 páginas. Eu terminei o primeiro tópico, vou para o segundo só depois, que é a evolução dos conceitos sobre educação e sua história segundo diferentes abordagens. Porém, eu não vou continuar estudando agora, são 1h43. E aí, como eu já estudei basicamente o que eu queria estudar, que era a meta de hoje, eu vou poder ler Jane Eyre, então terei esse privilégio de continuar lendo. Mas antes de ler, eu quero assistir alguns vídeos aqui no YouTube e passar limpo as anotações que eu tinha de história, que eu estava estudando literatura. Então, eu estudei a parte de literatura anglo-saxã e aí eu quero passar aqui as informações históricas para o meu caderno e passar o resumo de literatura limpo também no meu caderno de literatura. Aí eu vou poder ler Jane Eyre